O regime de urgência tem que ser para alguma coisa muito importante para o desenvolvimento do Estado do Espírito Santo. Eu gostaria de fazer um apelo aqui pela tramitação do PLC 11 de 2021, de autoria do governo do Estado do Espírito Santo e também do governador, claro, Renato Casagrande, que representa o governo que institui a microrregião de águas e esgoto do Estado do nosso glorioso Espírito Santo e sua respectiva estrutura de governança. Nesta manhã eu analisei muito bem a proposição e há muito ali que interfere diretamente na autonomia dos municípios que lhes foi conferida pela Lei Federal 11.445 de 2007, o Estatuto do Saneamento. Ficou claro ali que vamos criar mais uma autarquia para fazer as vezes do que a SEDURB, a RSP já fazem. E o pior ainda, deixar bem claro, retira dos municípios toda e qualquer capacidade de gerência e autonomia sobre saneamento e fornecimento de águas. Eles não poderão mais sequer firmar convênios e consórcios públicos. Tudo contrário à evolução que o Estatuto do Saneamento prevê. O Estatuto deu grande poder aos municípios, aí vem esse PLC e retira todo esse poder dos municípios. Veja que no artigo 20 do PLC, até os municípios que já possuam planos próprios de saneamento e abastecimento terão seus planos revogados. Além disso, cria mais cargos para o governo preencher como quiser, aumentando os gastos do Estado. Mais uma estatal aumentando a ineficiência de um governo que sequer consegue coordenar as secretarias que já existem. O assunto, pessoal, é muito, mas muito sério para o Espírito Santo. Retira a autonomia dos municípios e vai gerar mais custos ao Estado. Por isso, não pode ser votado, senhor presidente, em regime de urgência. É isso que eu peço em nome do povo capixaba. A ordem, deputado Sérgio Magés, próximo inscrito. A questão aqui não é se a lei federal, caso não seja aprovada, a regulamentação estadual seja mais rígida ou não. O governo sabia disso, deputado Dari, há muito tempo. Ele sabia disso há muito tempo. Então, assim, por que é que mandou esse projeto em cima da hora para a Assembleia e entrar agora em regime de urgência? E por que as audiências públicas não foram realizadas? Então, a questão é essa. Nós temos plena consciência de que o governo precisa fazer, porque precisa regulamentar, mas obedecendo um rito e não fazendo de forma atropelada. Então, me parece proposital enviar isso em cima da hora para que essas questões dos aspectos legais que deveriam ter ocorrido durante a elaboração da lei não foram obedecidos, porque as audiências públicas não foram realizadas. E consulta pública não substitui audiência pública porque não são similares. Eu passei por esse problema em Cachoeiro, mas eu tive que fazer um projeto de lei, porque a concessão pertence ao município. É constitucional, é do município. E depois ainda tivemos greve, tivemos problemas, e eu, na licitação que coloquei em concorrência pública, exigi que fossem mantidos os empregos, que fossem assegurados os direitos dos empregados e outras coisas mais. E mesmo assim ainda houve protesto. E hoje eu não quero também colaborar para esse grande equívoco. Esse projeto de lei tem pegadinhas. Por exemplo, quem é que vai ser o diretor? Quem é que vai negociar? Então, a concessão pertence ao município, o sindicato tem que ser ouvido, os empregados têm que ser ouvidos, tem que ser preservados os empregos, as obrigações trabalhistas, as obrigações e os direitos conquistados por esses empregados. Então não pode ser votado de uma hora para outra. É bom que tenha essa audiência pública, porque pelo princípio da legalidade, se não tiver audiência pública, senhor presidente da Comissão de Justiça, cria uma nulidade nesse projeto. Então tem que ter audiência pública, tem que ser feito de forma clara, que as pessoas possam debater, entendeu? Questionar alguns pontos que eu tenho aqui em minhas mãos. A execução orçamentária e intergovernamental fica com o Estado, fica com os municípios, e o orçamento do Estado vai ser alterado em algum momento? O projeto de lei complementar é omissa nisso. A criação de uma autarquia só pode ser criada por lei e sendo intergovernamental, é bom lembrar isso. Como vai ser aportado recursos nela? Como vai ser a execução orçamentária disso?
Não tem nada previsto nesse projeto de lei complementar. Gostaria de deixar bem claro para a população capixaba que o casamento, ele só é feito depois que você conhece a noiva. Então você tem que ter audiência pública para conhecer o projeto que o governo está mandando para essa Casa de Leis. A independência dos poderes, ela tem que prevalecer sempre e eternamente. Eu vou brigar sempre pelo povo capixaba e esse projeto de lei eu votarei contra enquanto a população capixaba não souber nos mínimos detalhes o que vai ser feito com o saneamento nos municípios do Estado do Espírito Santo.